Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Estamos aqui mais uma vez dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo número 5, que fala Bem-aventurados os aflitos. Hoje nós vamos dar dois itens muito interessantes do Evangelho, que vai muito nos favorecer o nosso entendimento. Vamos lá, então? Se fosse um homem de bem, teria morrido. Ao falar de um homem mau que escapa de um perigo, frequentemente dizeis: se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, dizendo isso, estás com a verdade, porquanto, efetivamente, muitas vezes acontece que Deus concede a um espírito ainda jovem, no caminho do progresso, uma prova mais longa daqui a um bom, que receberá o benefício de uma prova tão curta quanto possível, como recompensa pelo seu mérito. Assim, pois, quando dizeis, se fosse um homem de bem, teria morrido, não tenhas dúvida de que cometeis uma blasfêmia. Se morre um homem de bem, e ao lado de sua casa mora um homem mau, vos apressais em dizer, seria bem melhor que fosse aquele. Estais completamente errados, porque aquele que parte acabou a sua tarefa, e aquele que fica talvez não a tenha começado. Por que haverias de querer que o mal não tivesse tempo de terminá-la e que o bom continuasse preso à gleba terrestre? Que dirias de um prisioneiro que tivesse cumprido toda a sua sentença e que o mantivesse na prisão, enquanto que se daria liberdade àquele que não tem direito a ela? Sabeis, portanto, que a verdadeira liberdade é encontrada no momento em que são desfeitos os laços corporais e que, enquanto estiverdes na terra, estareis em cativeiro. Acostumai-vos a não reprovar o que não podeis compreender e tende a certeza de que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes o que vos parece um mal é um bem. No entanto, vossas faculdades são tão restritas que o conjunto do grande todo não é percebido pelos vossos rudes sentidos. Esforçai-vos para sair pelo pensamento do vosso limitado mundo e, à medida que vos elevardes, a importância da vida material diminuirá para vós, porque ela vos parecerá como um incidente na duração infinita da vossa existência espiritual, a única existência verdadeira. Fenelon Sands, 1861. E dando continuidade no item 23, os tormentos voluntários. O homem está sempre em busca da felicidade, que constantemente lhe foge, porque a felicidade verdadeira não existe sobre a terra. Entretanto, apesar das vicissitudes que formam o cortejo inevitável desta vida, poderia, pelo menos, desfrutar de uma felicidade relativa. Mas ele a procura nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos prazeres materiais, em vez de buscá-la nos prazeres da alma, que são uma amostra dos eternos prazeres celestes. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele deseja ardentemente tudo que pode agitá-lo e perturbá-lo. E coisa interessante, o homem parece criar para si, propositadamente, tormentos que só a ele pertencia evitar. Existem tormentos maiores do que os causados pela inveja e pelo ciúme? Não, porquanto para o invejoso e o ciumento não há descanso. Estão perpetuamente ansiosos, o que eles não têm, e os outros possuem causa-lhes insônia. O sucesso de seus rivais dá-lhes vertigens. Seu único interesse é sobrepujar os outros. Toda sua alegria se resume em despertar nos insensatos como eles a cólera do ciúme, da qual são possuidores. Pobres insensatos, efetivamente sequer imaginam que amanhã talvez tenham que deixar todas essas futilidades cuja cobiça lhe envenena a existência. Não é a eles que se destinam as palavras,
Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, visto que as suas preocupações não são aquelas que têm a sua compensação no céu. Inversamente, de quantos tormentos se livra aquele que sabe se contentar com o que tem, que vê sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que realmente é. Esse é sempre rico porque, se olha para baixo de si, em vez de olhar para cima, verá pessoas que têm ainda menos do que ele. Esse é calmo, porque não imagina necessidades irreais. E a calma em meio às desgraças da vida não é uma felicidade? Fenelon, Lyon, 1860. Então estamos nós aí, né, a refletir sobre essas duas questões. Realmente, comumente, nós cansamos de falar que se fosse um homem bom, né, se fosse um homem mau, ele não teria morrido. A gente deseja que o homem bom, à nossa vista, continue na Terra por tempo indefinido. E os maus, que vá logo, já vai tarde, né? A gente costuma falar isso aí. Mas por que nós falamos isso? Por que nós temos essa convicção que pelos estudos vimos não ter base, né? Mas nós, assim, muitas das vezes pensamos. Primeiro, nós não entendemos a vida, a justiça, a bondade do nosso Pai, nosso Senhor Deus, né? Que sabe de tudo o que acontece e tem justiça em todos os seus atos, em todos os seus gestos, todas as suas ações. Então, por que que o homem mau fica um tempo, ao nosso ver, muito demorado, demasiadamente longo, ao quanto que o bom nos deixa rapidamente, causando em nós muita dor, muita saudade, muita tristeza, um sentimento de perda profundo. Não entendemos nós que a nossa estada aqui na Terra, nesse planeta de provas e expiações, era para que nós, através das nossas ações, do exercício do nosso livre-arbítrio, pautado na mensagem trazida pelo nosso Senhor Jesus Cristo, quando aqui esteve na Terra, de nos melhorarmos. A tão falada reforma íntima temos que promover em nós. Então, meus irmãos, se aquele que nós classificamos como mal, ele é mal mesmo, é porque ele ainda não entendeu, né, o que o Mestre Jesus teve a nos falar. Ele ainda tem dificuldade de entendimento, ele tem dificuldade de vivenciar, de praticar isso. Então, por que, vamos puxar pelo nosso raciocínio, né? Por que querer que ele saia dessa sala de aula? Porque a nossa encarnação aqui na Terra nada mais é do que uma sala de aula, um ano letivo que nós estamos aqui passando. Então, por que que nós queremos que este irmão, com tanta dificuldade de entendimento, de praticar esse entendimento, de demonstrar, de sentir, ele abandone o ano letivo? Não é falta de caridade da nossa parte? Se nós nos julgamos em melhores condições, por que não auxiliar este irmão? Não entender que para ele está difícil, como para nós um instante teve está bem difícil. E nós estendermos a mão, nós compreendemos que ele não pode desistir, ele não pode abortar a sua tarefa de aprender, de crescer, de evoluir, não pode. Por isso, o Pai lhe dá todo o tempo possível, todo o tempo possível, para que ele aproveite, para que ele entenda, para que ele veja através, né, da sua vida, do que acontece, das suas decisões, das ações erradas, das decisões acertadas que ele toma, causando-lhe felicidade temporária, ou dores, sofrimentos, mas também ele tem a oportunidade de ver, através das nossas experiências, né, o caminho a trilhar. Por isso está junto conosco, também para observar a cada um de nós e ver a reação, né, dos nossos atos diante de tantos problemas, tantas situações que acontecem em nossas vidas. E vendo que,
Apesar de tudo, estamos em melhores condições. Estamos em melhores condições. No entendimento dele, seríamos felizes. Então, em determinado momento vai chegar a ele que ele vai parar para ver por que que fulano é assim. Olha só o que o fulano, o ciclano fez diante daquela situação. Eu teria feito diferente. Aliás, eu faço diferente. Olha como que eu estou, olha como ele está. Esta é a proposta de se alongar ao máximo possível o tempo desses irmãos em dificuldade e que nós, erroneamente, classificamos como homens maus. Não existe homens maus. Existem homens equivocados no erro, sem saber ainda o caminho certo e se sentindo inseguro. E que a nós que nos julgamos em melhores condições, mais avançados nessa caminhada, mostrar o caminho através do nosso exemplo, estender a mão, nos colocarmos em condições de prontidão para quando se fizer necessário, né, a gente auxiliar. Como auxiliaram e nos auxiliam a todo instante. Ao passo que, por outro lado, o homem que nós classificamos de bem é aquele que, a princípio, se nós classificamos até um bom homem, porque nós achamos que ele tem valores, qualidades que nós ainda não as temos. Então ele está numa situação avançada nessa caminhada em relação a nós. Quanta coisa ele já experimentou, quanto sofrimento ele passou e deu seu testemunho, do seu entendimento, da sua compreensão. Se ele está tão assim, em sintonia com a lei, com os ensinamentos do Mestre do Cristo, dando provas do seu entendimento, da sua compreensão, da sua fé em Deus, por que detê-lo mais aqui? Por que não permitir que ele possa, como um prêmio, pela obediência, pelo entendimento, pela fé no Pai, ele voltar para casa? Sim, meus irmãos, voltar para casa. Porque a verdadeira casa do Espírito não é aqui na Terra, né? Não é aqui na Terra. A Terra é uma sala de aula, como eu falei, em que a gente entra, ingressa nesse ano letivo para aprender, para fazermos as provas, para mostrarmos o nosso conhecimento, nossa condição. Então, por que não deixar ele voltar para casa? Se despojar dessa matéria que o prende, que o castiga, que o impõe situações difíceis. Por quê? É um prêmio. Volta ele para a casa do Pai. Não é verdade? Para descansar, né? Descansar, refletir sobre os seus acertos, que ao nosso ver foram grandes, e ver que realmente o caminho traçado, as decisões tomadas foram as mais acertadas, né? Recupera suas energias e fazer um novo plano para continuar a sua marcha evolutiva numa nova encarnação aqui na Terra. Não é isso? Não é isso que nós desejamos para quem nós queremos bem? Que eles cresçam, que eles evoluam, que eles sejam felizes e que eles estejam em paz. Então, é esse entendimento, meus irmãos, que nós temos que sempre ter em mente. Mas para isso, como eu falei no início, temos de entender o que é vida, né? A vida não é esse momento limitado que aqui estamos na Terra. É só uma passagem. Nós temos que ter uma visão do todo. E o todo não é limitado pelo nosso nascimento e pelo nosso óbito, né? Nossa falência do corpo físico. Não é. Não é. Não é. A gente preexiste ao nascimento no útero materno e a gente sobrevive ao sepulcro. Não é isso? Então, temos que ter essa compreensão, temos que ter esse entendimento, temos que ter convicção daquilo que nós estudamos, né? Agora, a questão dos tormentos voluntários. Meus irmãos, a gente veio para cá com uma programação de situações que temos que experimentar, vivenciar, para mostrar para nós mesmos, primeiramente, que entendemos a lei de Deus, que compreendemos os ensinamentos trazidos pelo nosso Mestre Jesus. Para isso, passaremos por dificuldades. Também teremos momentos de lazer,
de descanso, né? Precisamos para encarar, para reunir forças, para passarmos por novas provas, por novos testemunhos. Mas temos certeza que pela imperfeição que nós nos encontramos ainda, né, nós contraímos para nós sofrimentos, dificuldades que nós não precisaríamos passar. Nós não precisaríamos passar. Por que passamos então? Se não estava programado, vimos em estudos passados que é feita uma programação reencarnatória, na qual nós fazemos parte dessa programação, e se nós não temos condições de fazer parte dessa programação, pelo menos ficamos cientes da programação feita pelos espíritos elevados para nós, e demos ok para ela, temos esse livre-arbítrio. Então, a pergunta que continua a persistir: por que passamos por situações de dificuldade, de sofrimento, de dor, que não tínhamos que passar nesta encarnação? Pela nossa falha no entendimento, pela nossa fé, pela colocação dos nossos valores em coisas que realmente não têm valor, né? Nossos focos de interesse. Qual é o nosso foco de interesse? Qual é a nossa razão, ao nosso entendimento, que nos dá felicidade? Onde colocamos o nosso coração, o nosso tesouro? É difícil o homem que realmente, pelas suas decisões, pelo seu pensamento, pela sua prática sincera cotidiana, coloca nas coisas espirituais, na verdadeira vida, a vida do Espírito, ao lado de Deus, ao lado do Mestre Jesus. Muitas das vezes percebemos ser felizes ao lado de coisas que são ilusórias. Um bom carro, um bom emprego, uma boa casa, uma roupa de grife, de marca, né? Tudo são um status social, são tudo coisas que para nós trazem felicidades, trazem alegrias, né? Esquecendo que quando nós partirmos para o outro lado, todas essas coisas, meus irmãos, todas, sem exceção, não nos acompanhará. São matéria. Nossos valores não são esses. Nossos valores são as nossas conquistas, né? Nossas conquistas intelectuais, nossas conquistas morais, nossas ações no bem. Isso ninguém tira de nós. Quando nós falamos alguma coisa, ou não falamos nada, mas nos colocamos próximo a uma pessoa, e com isso a pessoa se sente melhor, se sente mais confortável, causa em nós uma grande alegria, porque testemunhamos um momento em que a pessoa que se encontrava na dificuldade, no sofrimento, e nós, por uma nossa ação, por um nosso comportamento, reúne forças para ultrapassar o obstáculo. Então, essa é grande motivo, grande razão para nós sermos felizes. Isso nos dá felicidade, uma felicidade diferente, que nos envolve, dá-nos uma paz. Em momento nenhum, ela varia, não. Ao passo que aquilo que nós acreditamos nos dar alegria, depois de conseguirmos, instantes depois, já não tem mais o mesmo valor de nos dar alegria, de nos dar felicidade. Não tem. Prova que realmente nunca teve condições de dar alegria, de nos dar felicidade, aquele objeto, né? Aquela situação material que perseguimos muitas vezes por anos. A felicidade não está ali, meu irmão. A felicidade não está. A felicidade está em amar. A felicidade está em servir. Não foi isso que o Mestre Jesus demonstrou ao tempo que aqui esteve, e o tempo todo? Servir e amar. Isso é a razão da sua vida. Isso o fazia feliz. Isso nos fazia feliz e nos faz feliz. E nos faz vontade de fazer
como ele fez. Mas para isso, meus irmãos, como a leitura fala, nós temos que nos livrar do ciúme e da inveja, pois que o ciúme e a inveja nos prende cada vez mais nessa ignorância, neste equívoco, neste sofrimento, tirando de nós a felicidade que o Pai reserva para todos nós. A verdadeira felicidade, aquela que não se corrompe, aquela que não pode ser furtada de nós. Então, meus irmãos, tenhamos fé em Deus, acreditamos no seu desígnio, pedindo a Ele sempre força para vencermos as nossas dificuldades, os obstáculos que nos colocamos diante, entendendo que essa estada aqui na Terra é momentânea, é passageira, e que ela serve apenas para nós nos livrarmos, deixarmos para trás todas as nossas mazelas que é inerente à matéria. A inerente à matéria, intendente a um momento que nós ainda nos encontramos de valorizar a matéria, os valores materiais, e não os valores morais, intelectuais, valores espirituais, que foi o que o Mestre Jesus veio nos relembrar, veio nos ensinar com tanta simplicidade, mas com tanta mestria. Então, meus irmãos, possamos ter mais uma semana de paz, de alegria, de muito amor, com a certeza que o nosso Senhor Deus, que o nosso irmão Jesus está a nos olhar, está a nos amparar, dando-nos a força para nós em todos os momentos que nós nos encontramos dificuldade. Temos fé, meus irmãos, e sigamos nos nossos estudos, que possamos aqui estar reunidos mais uma vez na semana que vem para dar continuidade no entendimento do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, né, baseado na mensagem consoladora do Mestre Jesus. Fique com Deus, meus irmãos, muita paz.